Eu, desde que descobri a minha gestação, após a eleição, em outubro, foi em novembro, eu passei por algumas complicaçõezinhas início de gravidez, a gente fica mais cansado, a gente tem enjoo, aquele monte de coisa. Então é o primeiro podcast que eu participo, então eu tô voltando hoje para ativa aqui com vocês, então é uma honra. Muito obrigada mesmo pelo convite. Espero que seja uma noite especial e que a gente alimente e dê muita informação para as pessoas que estão assistindo, além de entretenimento também, porque a gente vai falar sobre coisas divertidas também. É legal. É isso aí, pessoal que está nos assistindo, você também pode acompanhar no Spotify, você pode acompanhar na Anchor, você pode acompanhar o Growcast lá no Google Cast, né? Além das plataformas tradicionais como o Instagram, Facebook, né? O próprio YouTube e a página também do Grow, beleza? Então, tamo junto. Vamos começar, né? Vamos encostar essa mãe de segunda viagem na parede. Brincadeira. Mas, como todo convidado, ele tem a missão de se definir, né? Então, eu estou aqui com o seu currículo enorme, né? Se eu for ler, tem bastante coisa que nós vamos entrar em alguns assuntos aqui, mas a primeira pergunta, né, Jaque, que a gente pode falar, que a gente pode, né, direcionar a Juliane, é: quem é a Juliane Galo? Se defina, Juliane. Juliane Galo, primeira coisa de tudo, mulher, mãe, tenho 36 anos. Agora eu já posso falar, antes a gente brincava, a gente tinha uma brincadeira interna, porque eu falava tanto: nossa, eu sou a Juliane Galo, tenho tantos anos e sou mãe do Pedro, que era uma coisa que eu sempre gostei de falar, porque eu acho que evidenciar isso é muito importante, né? Sim. E agora eu sou mãe do Pedro e mãe da bebezinha, que a gente ainda tá definindo o nome. Então, quero dar um oi também aqui, falar pra vocês que eu tô acompanhada. Meu marido tá aqui no estúdio, a Valzinha também, Verdade. que é a minha assessora, meu braço direito, que tá sempre me ajudando nas mídias sociais. Estão aqui comigo hoje. Tô muito feliz, obrigada por vocês terem vindo também. É isso aí, gente. Mãe, né? Eu sou advogada, eu sou especialista em direito do consumidor. Legal. Eu fui por mais de 17 anos servidora pública, o que me deu muita experiência dentro da questão do direito público, da administração pública. Eu participei também do Conselho de Direito da Mulher por mais de 4 anos. Tive algumas iniciativas que fizeram algumas mudanças aqui dentro da cidade, dentro da questão de políticas públicas no direito da mulher, né? Como, por exemplo, a gente trouxe o CAM aqui para o SIC, que é o Centro de Auxílio à Mulher. Ajudei a reescrever a Lei Maria da Penha, que a gente tinha aqui, né? Que é, na verdade, a Patrulha Maria da Penha, para poder ser adaptada, a Coordenadoria da Mulher também, que infelizmente esses não estão funcionando, mas a gente teve que reescrever a época, né? Então, a gente precisa ter mulheres lutando, mas a gente precisa ter gente que dê continuidade também a esses trabalhos, né? Sim. Fui diretora do SIC recentemente também, então tive a oportunidade de trabalhar com a questão de assistência social, porque ali a gente faz esse trabalho tanto de uma assistência às pessoas. A gente tem um grupo ali, tem uma gama de departamentos que fazem esse tipo de atendimento, que é uma ponte que traz acesso à justiça, à cidadania, às pessoas aqui da cidade, né? Hoje eu tenho um escritório na Avenida Brasil, também tenho uma loja de crédito, estou empreendendo também, que eu acho que no dia de hoje é importante, a gente precisa se renovar, a gente precisa estar o tempo todo buscando novos ares, né, e novas oportunidades também, inclusive da gente manter, da gente sustentar. E, enfim, eu acho que isso é um pouco sobre mim. Participei das eleições, fui candidata aqui na cidade, lancei uma pré-candidatura a prefeito em 2020, depois acabei fazendo uma junção, vim como vice com o Dr. Raful. A gente perdeu aí por pouquinho, mas foi uma experiência incrível, porque eu tive a oportunidade de andar pela cidade inteira, conhecer as deficiências da nossa cidade, porque a cidade que eu nasci, que eu cresci, eu nasci aqui em Ferraz de Vasconcelos, a minha família é daqui,
né? Então, trabalhei a minha vida aqui, estudei aqui, meu primeiro emprego foi aqui, aos 15 anos de idade. Gosto de ressaltar isso também. Então, assim, Legal. as minhas vivências aqui na cidade, depois poder ver as deficiências da cidade, tentar colaborar um pouquinho com o meu trabalho, na parte profissional, com o que eu pude fazer. E hoje estar aqui com vocês e gestante de 7 meses. Quase pra ganhar já. Daqui a pouquinho eu venho com ela aqui, assim, ó. Aí. Aí ela vai dar Participar. entrevista. Eu já, puxando um gancho, você estava falando de empreender, né? Já fala um pouquinho dessa importância de empreender, de se renovar, se conhecer, ter novas experiências. Às vezes a pessoa pensa assim, tá na política, não sabe de nada. Não tem vivência nenhuma, não sabe o que é trabalhar para os outros, isso que você sabe, não sabe o que é trabalhar para você mesmo, e você tem toda essa bagagem, todo esse conhecimento, é importante porque você conhece não somente a cidade, mas também a dificuldade das pessoas dentro da cidade. Me conta um pouco sobre isso. Olha, eu tenho um pensamento sobre isso que é assim, eu era servidora pública, municipal, eu fui diretora do Procon também, esqueci de falar isso, e olha que é uma das minhas maiores áreas, da minha maior experiência que eu tenho profissional por mais de 8 anos, então atuei muito tempo dentro desse segmento. Enquanto servidora pública e ali diretora de departamento, atuando dentro do direito, eu sempre, toda vez que trocava de gestão, eu usava um discurso que eu era uma pessoa técnica e que eu não era política. Eu tinha essa visão em relação à política, eu sempre gostava de ressaltar, não, eu sou uma pessoa técnica porque eu tenho conhecimento específico sobre a política pública, sobre o direito X, sobre o consumidor, sobre a mulher. Então eu gostava de ressaltar o meu currículo, porque eu achava que era só importante a pessoa ter essa competência técnica. Depois de algum tempo, eu percebi que, não que era uma bobagem, mas que a gente precisava que essas pessoas que têm esse pensamento técnico, elas podem se engajar na política, por exemplo. Sim. Né? Então, eu comecei a mudar isso, entender, porque a gente tem essa ideia que a política é uma coisa tão ruim, que a gente acaba querendo sair de perto, porque você sofre retaliação, inclusive sofri, né? A gente passa por uma série de questões. E a parte do empreendimento, do empreendedorismo, na verdade, né? Essa questão de você empreender, de você estar sempre buscando coisas novas, eu vejo que hoje o atual cenário político e econômico do nosso país, ele faz com que as pessoas façam isso, elas se reinventem. É importante, é bom porque você dá lugar, espaço para várias pessoas que antigamente não tinham. Hoje todas as pessoas conseguem até abrir uma empresa, fazer, assim, não todas, a gente sabe que é muito difícil. Embora eu tenha até um pensamento um pouco polêmico dentro desse segmento, porque assim, apesar de a gente ter muita gente empreendendo, a gente precisa ter um governo que dê subsídio e política pública de geração de emprego para as pessoas. Legal. Porque a maioria das pessoas que empreendem hoje, se você for ver aí, levar em consideração os índices mesmo, 70% dessas pessoas possuem um único funcionário, por exemplo. Sim. É isso mesmo. E elas não conseguem nem se sustentar, elas ganham de 1 a 2 salários mínimos. Então elas estão achando e elas estão trabalhando muitas horas por dia para poder, porque realmente a gente não tem esse mercado de trabalho que precisa ser suprido pelo poder público, sabe? Então, quando a gente fala sobre empreendedorismo, é muito importante que a gente leve cursos. Lá no SIC eu fazia muito isso. Então, a gente fazia cursos de empreendedorismo, a gente fazia curso para as mulheres, a gente ensinava, capacitava, cursos de manicure, curso de cabeleireiro, curso de auxiliar administrativo. Então, uma série de informações eram levadas à população para que elas ficassem capacitadas e montar os seus próprios negócios, mas a gente percebe que é o próprio ser humano batalhando por si só para poder manter a sua família. Sim. Então, assim, por mais que isso seja extremamente importante a gente trabalhar dentro desse segmento, eu ainda tenho um pensamento de que isso não pode ser maior, entre aspas, do que a política de geração de emprego, sabe? Fala, pessoal, que bom que você assistiu esse corte. Mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!